Imagine um mistério enterrado por décadas, oculto nas profundezas de um monumento enigmático, aguardando o momento certo para ser desvendado. Hoje vamos embarcar em uma viagem extraordinária através de símbolos, ciência e tempo, focando em um enigma central, a cápsula do tempo das pedras guias da Geórgia. Prepare-se, pois vamos explorar conexões que desafiam a lógica, tecendo uma teia que envolve o maior laboratório de física do mundo, antigas profecias e o intrigante universo das viagens no tempo. Vamos iniciar com o misterioso monumento conhecido como as Pedras Guias da Geórgia. Erguidas no dia 22 de março de 1980, com mensagens para a humanidade escritas em diversos idiomas. Essas pedras têm intrigado pessoas há décadas. Eram conhecidas como Stonehenge americano, um monumento de granito localizado na Geórgia, Estados Unidos. A estrutura foi encomendada por uma pessoa anônima, chamada R.C. Christian. Existiam 10 mandamentos. O mais controverso faz referência a manter a população abaixo dos 500 milhões, o que implicaria em uma grande redução populacional. Mas o verdadeiro mistério que queremos desvendar reside no que foi supostamente enterrado abaixo delas, uma cápsula do tempo, um baú do passado esperando pelo momento certo para ser descoberto. Contudo, após 42 anos de existência silenciosa, essas pedras foram destruídas em 6 de julho de 2022, numa explosão misteriosa capturada por câmeras. Mas por que essas pedras foram destruídas tão abruptamente e justamente agora? Que segredo a cápsula do tempo escondida abaixo delas poderia conter que justificasse tal ato? Enquanto esse mistério se desenrolava na Geórgia, um evento significativo acontecia do outro lado do oceano. O CERN, o maior laboratório de física do mundo, reiniciava suas operações com uma nova fase de experimentos, prometendo descobertas que vão além da nossa imaginação. A questão intrigante que se apresenta é: existe alguma conexão entre a reativação do CERN e a destruição das pedras guia? O CERN tem explorado a possibilidade de viagens no tempo. A cápsula do tempo escondida sobre as pedras guia poderia fazer parte desse enigma? Certa vez, um diretor do CERN falou sobre o desconhecido do desconhecido e uma dimensão extra. Isso não soa extremamente semelhante à ideia de abrir portais para outros reinos? Considere a Torre de Babel, uma história da Bíblia onde a humanidade, em sua arrogância, tentou construir uma torre para alcançar os céus. O que aconteceria se essa antiga história estivesse sendo reproduzida em uma escala científica moderna, como o CERN, com a nova Torre de Babel, buscando abrir portais para dimensões desconhecidas? Pensa comigo, a destruição das pedras guia ocorreu enquanto o portal de Sírius estava em alinhamento. Será que estamos olhando para um ritual moderno, um esforço para alcançar o tempo ou uma dimensão distante? Jesus, no livro de Mateus, predisse que os dias de Noé retornariam no final dos tempos. O período de Noé é frequentemente visto como um retorno a um tempo passado, uma espécie de portal para um período que já aconteceu. Com a cápsula do tempo nas pedras guia, temos uma conexão literal com a ideia de tempos passados. Mas se essas conexões antigas estão sendo trazidas à tona agora, temos que perguntar: o que está sendo resgatado do passado? E o que isso significa para o nosso futuro? Estamos apenas, gente, começando a descobrir o que essas conexões podem significar. A cápsula do tempo das pedras guia, o reinício dos experimentos no CERN, portais estelares e profecias antigas. Tudo parece tecer uma teia de eventos intricados e interconectados que desafiam nossa compreensão do tempo e do espaço. Agora a gente vai explorar um fascinante aspecto das cápsulas do tempo, sua presença no mundo do cinema e da televisão. Ao longo dos anos, várias produções têm explorado o conceito de cápsulas do tempo, muitas vezes usando-as como um meio de viajar ao passado. Essas histórias nos levam a questionar: será que a ficção pode conter pistas sobre os segredos das cápsulas do tempo reais? Observe esse filme, De Volta para o Futuro. Ele mostra o personagem principal viajando ao passado através de um carro modificado para encontrar seus pais, antes do seu nascimento. A cápsula do tempo é o próprio veículo, permitindo que o personagem explore o passado e influencie o futuro. Nessa série Lost, ela foi bem famosa, né? Ela foi lançada em 2004
e ela mostra um grupo de sobreviventes de um acidente de avião que descobre uma estação misteriosa chamada Cisne, onde uma cápsula do tempo é encontrada. Essa cápsula contém registros de eventos passados e futuros, conectando-os a uma rede complexa de paradoxos temporais. Temos também o filme Presságio, de Nicolas Cage. Em 1959, um grupo de alunos desenha o que lhes parece ser uma ideia de futuro, a fim de que essas amostras sejam guardadas numa cápsula do tempo. Nos anos 2000, quando da abertura dessa cápsula, um professor de astrofísica observa um dos papéis contendo números aparentemente aleatórios e percebe tratar-se de uma mensagem codificada que prediz datas e números de mortos de cada uma das grandes tragédias ocorridas nos últimos 50 anos. Eles percebem que mexer com o fluxo do tempo pode ter ramificações imprevisíveis e perigosas. Então, esses exemplos do mundo do entretenimento nos mostram como as cápsulas do tempo têm sido exploradas como um recurso narrativo para viagens ao passado. Embora sejam produtos da imaginação e da ficção, elas nos instigam a refletir sobre o potencial das cápsulas do tempo reais e as possíveis implicações de viajar através do tempo. E à medida que continuamos a desvendar os segredos das cápsulas do tempo e explorar as conexões, nos perguntamos: será que a ficção está tentando nos dizer algo? Seria possível que a verdade sobre as cápsulas do tempo vá além da imaginação e se esconda em algum canto? Agora vamos nos aprofundar no coração do mistério, a cápsula do tempo das Pedras Guias da Geórgia. Enterrada embaixo dessas enigmáticas estruturas, essa cápsula do tempo contém segredos e conhecimentos há muito perdidos. Mas o que exatamente está dentro dela e por que foi mantido em oculto por tanto tempo? A cápsula do tempo mencionada nas pedras é um dos elementos mais misteriosos associados a esse monumento. De acordo com a placa de granito adicional no local, há uma cápsula do tempo enterrada no chão próximo às pedras guia. No entanto, a placa não fornece uma data para quando a cápsula do tempo deve ser aberta, apenas um espaço vazio onde a data poderia ser escrita. Na placa, as seguintes palavras estão escritas: cápsula do tempo, colocada 6 pés abaixo desta localização, a ser aberta, Então, apesar de a placa dizer claramente que existe uma cápsula do tempo enterrada, não há informações concretas sobre o conteúdo dessa cápsula ou quando ela deve ser aberta. Então, vamos questionar. Essa cápsula do tempo pode guardar segredos do passado que podem abalar as estruturas do conhecimento estabelecido? O que será encontrado dentro dessa cápsula? Seriam registros de civilizações antigas? Tecnologias avançadas desconhecidas? Ou talvez informações que mudariam a nossa percepção da história? Mas o ponto crucial: a cápsula do tempo das Pedras Guia permaneceu oculta do público por décadas, envolta em um silêncio assustador. As autoridades e especialistas parecem não querer revelar a verdade que se esconde sob essa misteriosa cápsula. Seriam eles cúmplices de uma conspiração para manter informações cruciais em segredo? Então, à medida que nós investigamos as Pedras Guias da Geórgia e a cápsula do tempo, somos levados a considerar conexões e possíveis viagens no tempo. Será que essa cápsula contém tecnologia avançada capaz de nos transportar além das barreiras do tempo? Porque, como o próprio nome diz, cápsula do tempo. Então, gente, será que estamos prestes a desvendar um segredo que nos abrirá as portas para dimensões desconhecidas? A destruição das Pedras Guia, de maneira tão abrupta e sistemática, certamente levanta questões. Por que a implosão aconteceu tão rapidamente, sem nenhuma investigação ou preservação do local por agências de aplicação da lei, como o FBI? Por que não houve esforços para proteger o local e avaliar sua importância histórica e cultural? Essas são questões que exigem respostas e que, infelizmente, não foram dadas. A velocidade da destruição, junto com a falta de investigação oficial, pode sugerir que aqueles que estavam no controle não queriam que algo fosse descoberto. Isso nos leva a pensar, de fato, se os mesmos que criaram as Pedras Guia não estariam envolvidos em sua derrubada, o que eu não duvido. E a presença de um carro no local durante a explosão aumenta ainda mais o mistério. Quem estava dentro desse carro? Eles estavam lá para supervisionar a demolição? Ou talvez para recuperar algo das ruínas antes que qualquer outra pessoa pudesse encontrá-lo? Tudo isso leva de volta à cápsula do tempo.
Se havia algo de valor ou importância escondido com as pedras, é possível que o objeto da implosão fosse recuperar essa cápsula. Então, as cápsulas do tempo nos filmes muitas vezes funcionam como catalisadores de mudanças, desencadeando eventos que alteram profundamente a vida dos personagens e, às vezes, o curso da própria história. As consequências de abrir uma cápsula do tempo podem variar de revelações pessoais profundas a desafios de proporções catastróficas. Em Presságio, a abertura da cápsula do tempo desencadeia uma série de eventos cataclísmicos. Os números aparentemente aleatórios descobertos na cápsula revelam-se previsões precisas de desastres globais, levando o personagem principal a uma busca frenética para prevenir os próximos desastres previstos. A cápsula do tempo, neste caso, funciona como um presságio sombrio, trazendo consigo um aviso do futuro que muda a vida do personagem principal de maneira irreversível. E, se atente em algo, a cápsula do tempo pode ter sido recuperada não apenas para obter informação ou tecnologia que continha, mas também como parte de um ritual maior para facilitar uma transformação ou transição, já que foi aberta no portal de Sírius. E talvez a cápsula do tempo seja vista como uma chave ou portal em si mesma, uma forma de conectar diferentes dimensões de espaço e tempo, similar ao papel que o CERN e a Torre de Babel desempenharam em nossas projeções anteriores. Agora vamos adentrar em um território intrigante, a relação entre viagens no tempo, a temporalidade e a visão bíblica, porque sim, meus irmãos, a Bíblia fala sobre esse assunto. Vamos explorar como eventos, por exemplo, a transfiguração de Jesus e a visão de João na ilha de Patmos nos fornecem indícios sobre a natureza do tempo e a possibilidade de viagens temporais dentro da narrativa bíblica. A transfiguração de Jesus, quando ele foi visto na companhia de Moisés e Elias, nos leva a considerar a temporalidade e as conexões históricas presentes na Bíblia. Esse evento singular sugere uma suspensão do tempo, em que figuras do passado são trazidas para se encontrarem com Jesus, transcendendo as barreiras temporais e proporcionando um vislumbre da realidade atemporal, como está escrito em Lucas 9. Eis que 2 homens conversavam com ele, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. A visão de João na ilha de Patmos, como registrada no livro do Apocalipse, nos oferece uma perspectiva intrigante sobre viagens no tempo e revelações temporais. Nessa experiência profética, João testemunhou eventos que abrangem passado, presente e futuro, recebendo insights divinos sobre o destino da humanidade e da criação. Conforme João escreveu em Apocalipse 1:10, eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma forte voz, como de trombeta. Então, por meio dessas profecias e revelações bíblicas, somos convidados a considerar a temporalidade e o acesso a eventos e conhecimentos além da nossa própria linha do tempo. Essas revelações transcendem as limitações do tempo e nos permitem vislumbrar eventos futuros, trazendo à tona questões sobre a natureza do tempo e a maneira como o nosso Criador se relaciona com ele, como está escrito em Isaías 46. Declaro o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então, meus irmãos, nós chegamos no final desse vídeo. Nós buscamos compreender os segredos das cápsulas do tempo, nós exploramos as conexões entre esses misteriosos artefatos e a temporalidade, esta que inclusive é citada na Bíblia, mergulhamos em um mundo de questionamentos e possibilidades. As cápsulas do tempo, como seus próprios nomes sugerem, nos convidam a refletir sobre a natureza do tempo e as histórias que ele guarda. Através dos filmes, por exemplo, testemunhamos momentos emocionantes em que essas cápsulas são abertas, revelando segredos há muito tempo esquecidos ou catástrofes. E enquanto investigamos as cápsulas do tempo das Pedras Guias da Geórgia, nos deparamos com um mistério que ainda permanece sem uma resposta definitiva. No entanto, esse vídeo nos proporcionou a oportunidade de explorar possibilidades e teorias que nos aproximam de uma compreensão mais profunda. Então,
temos que lembrar da importância de questionar, investigar e buscar o conhecimento. E através dessa busca nos aproximamos de uma compreensão mais profunda do mundo ao nosso redor e do nosso papel na teia do tempo. E aí fica mais uma vez a pergunta: o que esse carro estava fazendo na derrubada das pedras?